Fala galera, estamos aqui com o sexto episódio do R0 Cast. Estamos aqui convidando o Henrico. Tudo bem? Henrico, ele é membro do CBLAOS, atualmente gestor da Regional Sudeste Três. 3 do Rio de Janeiro E do Espírito Santo. e do Espírito Santo também. E ele está aqui participando do Congresso Internacional de Artroplastia, do qual ele também participou da organização. E aproveitamos aqui para fazer um podcast com ele. Tudo bem, Henrico? Como é que você está, mano? Tudo bem, cara. Muito feliz com o convite, poder participar. Já acompanhava os cortes de vocês antes. Sempre vi você postando nos stories. Então, fico muito feliz de poder participar. Pô, maneiro, cara. Então, Henrique, eu queria conversar contigo, cara. Você é um cara que entrou no comitê, tem interesse pela ortopedia. Eu queria saber de onde surgiu esse interesse, enquanto acadêmico ainda, de acompanhar a ortopedia, de se interessar pela área. Calma, você quer saber o meu interesse pela ortopedia ou pelo comitê? Porque foram momentos Foram diferentes, momentos mas diferentes. juntos. Vamos começar pela ortopedia, né? Pela Que uma ortopedia. coisa leva a outra. Cara, eu sempre quis fazer ortopedia. Eu entrei na faculdade já pensando em ortopedia. Porque, na verdade, eu sempre me inspirei muito no meu pai. Meu pai é fisioterapeuta e quiroprata. Uhum. E pra mim ele sempre foi meu herói, eu queria ser igual a ele. Só que ele sempre falou, tipo assim, filho, pô, faz medicina, e ele começou a me mostrar a ortopedia. E eu adorei, tipo, eu gostei muito, assim, antes, na época da escola, eu comecei a ver algumas coisas de ortopedia, achei muito legal. Eu entrei na faculdade já com a mente pensada em ortopedia, aí nos primeiros períodos a gente teve anatomia na faculdade, foi uma parada que eu gostei, e, sabe, eu ficava no anatômico vendo anatomia pra caramba, do músculo esquelético, fiquei vendo muito, e era uma parada que eu gostava, e aí eu fui desenvolvendo esse interesse, mas só falando assim, cara, eu gosto de ortopedia, quero fazer ortopedia. E ao longo da faculdade, eu tive momentos que, assim, eu tive dificuldades, assim, durante a faculdade, porque eu nunca fui um aluno muito fã de clínica médica, né? Então, no quinto período, eu estava tendo clínica médica na faculdade, estava estagiando em clínica médica. E foi um momento que, assim, eu falo assim, cara, eu não quero isso pra minha vida. Eu cheguei à conclusão que clínica médica não era o que eu queria seguir. É uma área incrível, mas já era uma área que eu via que eu não queria seguir. Eu E, divido essa sensação. e eu ficava muito preocupado, né? Porque todo mundo falava que a clínica médica era a base da medicina, que era Uhum. aquilo que eu ia ver pro resto da minha vida. E eu ficava tipo, pô, não sei se eu quero ver isso pro resto da minha vida, sabe? E por acaso, por indicação de um amigo, ele me indicou a Liga de Ortopedia da faculdade, que foi, assim, o divisor de águas na minha formação acadêmica. Porque desde que eu entrei na liga, surgiram várias oportunidades de eu começar a acompanhar a ortopedia. E eu falo que aquilo ali mudou minha vida acadêmica, né? Eu falo que salvou minha vida acadêmica. Comecei a acompanhar hospitais, comecei a acompanhar residentes, inclusive até ontem, né? Falou lá no congresso. E, assim, isso mudou minha vida acadêmica por completo, porque depois daquele momento, eu sinto que eu vi uma luz no fim do túnel. Eu falei, nossa, é isso, sabe? Eu me encontrei na medicina. Então, foi assim que despertou meu interesse em si na ortopedia. Cara, eu acho que tem muita gente que divide a mesma sensação. Inclusive, o pessoal do comitê e outros membros de ligas, eles comentam a mesma coisa. Que eles encontraram, eles já estavam um pouco, né, assim, não tão felizes com os estágios de clínica, com a medicina no geral. Sim. E aí encontrou a ortopedia, que assim, para quem não conhece, assim, a ortopedia é um mundo bem à parte da medicina. É, cara, é um mundo completamente à parte. Você tem vários procedimentos que não são usuais na medicina, né, na clínica, e aí a pessoa acaba se interessando, às vezes são cirurgias, né, é muita cirurgia, a própria parte clínica mesmo, que é ambulatorial, ela tem procedimentos diferentes, Sim. e aí eu acho que tem pessoas que se encantam, né, pela ortopedia. Eu acho que tem uma coisa muito mágica na ortopedia, que você sente que você tá, de fato, tipo, melhorando a pessoa de alguma forma. Mesmo que você seja um acadêmico, esteja ali só acompanhando, você vê de fato a pessoa que não estava andando, que estava com um osso quebrado, você vê de fato, acompanha aquilo se resolver, principalmente nas cirurgias, né? Eu acho isso mágico, assim. Eu tava até falando ontem com um residente lá que tava na mesa redonda, que acho que um dos momentos mais incríveis foi quando eu reduzi minha primeira pronação dolorosa. Cara, aquele momento foi incrível, porque a criança não tava mexendo o braço e assim ela começou a mover o braço. Então acho que é uma coisa meio mágica. Sim, a ortopedia tem um índice de resolução muito grande, né, cara? Então, assim, na primeira aula aberta da minha liga, quando eu ainda era ligante, foi sobre essa questão da ortopedia, da carreira médica e o argumento que o meu, na época, orientador falou por que que ele escolheu a ortopedia, porque ele gosta de vencer. E na ortopedia, cara, você vence, né? Você consegue vencer a doença muitas vezes.
E aí dá uma satisfação muito grande, né, de você ver o paciente melhorar. Pô, essa frase é muito forte, cara. Eu gostei dela. É, bacana. Eu gostei dela. E foi por isso que eu continuei na liga. Eu gosto também de vencer. E aí, cara, acho que tem essa questão, né? Os acadêmicos, eles se encantam. A gente tem alguns amigos que gostam muito da área. Mas aí, cara, pra depois disso, você entrou numa liga, né? Como é que foi acompanhar a liga? Cara, então, eu entrei na liga meio. Assim, eu entrei por indicação do meu amigo, sendo completamente sincero com você e com o público ali. Cara, assim, as ligas da minha faculdade são boas, tem várias ligas. Só que, no geral, eu tava sentindo que era mais do mesmo, sabe? Eu senti que as ligas eram aqueles encontros quinzenais, que de vez em quando eu ia ter que ir lá apresentar alguma coisa sobre algum tema, e aí ia ter aula de outros ligantes falando. E esse meu amigo, ele falou, cara, não, pô, a liga de ortopedia é diferente. Um outro cara também que tava perto, assim, quando esse meu amigo me indicou a liga, falou, cara, a liga de ortopedia é boa da faculdade, pode entrar. E aí eu falei, bom, tá bom, vou entrar. E, cara, foi realmente diferente, sabe? Foi uma coisa que realmente mudou. A liga, na época, era conduzida pela a antiga presidente, que depois virou uma grande amiga minha. Ela conduziu a liga, assim, cara, de forma espetacular. E aí depois acabou que eu virei presidente, mas eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Mas ela fechou a parceria com da gente acompanhar um médico do Botafogo na época. E eu, como um grande botafoguense, muito botafoguense, eu fiquei completamente maluco com essa ideia, né? Porque eu já sabia que eu queria fazer ortopedia, e aí teve a ideia de acompanhar o Botafogo, eu já comecei a mandar mensagem pra ela na hora que ela publicou, assim, deu um minuto. Falei, o nome dela é Isaele, inclusive, se ela estiver vendo, um abraço. Eu falei, Isaele, eu nem conhecia ela na época. Isaele, por favor, eu sou muito botafoguense, eu preciso ir nisso, eu preciso muito acompanhar esse cara, preciso muito conhecer. E eu sinto que naquele dia as coisas mudaram, porque eu comecei a me aproximar dela, que era presidente, comecei a me aproximar da diretoria em si, porque eu era apenas um ligante, né? Comecei a destrinchar um pouco dessa área da diretoria, que pra mim era algo que era distante, e despertar um interesse muito grande, assim, de seguir essa área de diretoria, essa área de uma certa representação, assim, estudantil, porque esse momento do Botafogo me marcou. Porque era um momento, como eu falei, que eu tava meio assim com a medicina e aquilo foi um divisor de águas completo, assim. Depois daquilo eu falei, cara, não, eu quero seguir. E eu fiquei com isso na cabeça, de poder proporcionar isso para outras pessoas. Porque da mesma forma que proporcionaram para mim, Uhum. abriram essas portas para mim, eu falei, cara, quantas outras pessoas, igual você falou, não passam por isso, sabe? Então eu tive vontade de começar a assumir esses cargos para conseguir proporcionar isso para outras pessoas também. Então, acho que foi mais ou menos por aí, assim, que a liga agiu na minha vida. Entendi. Cara, eu sinto a mesma coisa, assim, quando eu entrei na liga, eu fiquei apaixonado em, não só, porque a minha liga, pelo menos, ela tem muito estágio prático, assim. A gente tem acesso a todos os ambulatórios e cirurgias do nosso HU, do nosso hospital, para poder acompanhar, enquanto a gente está membro da liga. E, cara, eu já participei de outras ligas e não tinha isso, sabe? Então, assim, fui feliz de ter muita prática. E aí, quando eu me tornei presidente, cara, eu fiquei com isso na cabeça. Eu queria proporcionar a mesma coisa e principalmente também a organização de evento, que era uma coisa que eu Sim, gostei muito de fazer. E aí, que aí você encontra pessoas que são além do seu público ali, do seu público não, né? Da sua gestão ali, que é seus membros da liga. Você vai encontrar outras pessoas que podem um dia virar membro. E aí você vende como a ortopedia é maravilhosa, né? Aí sim. foi bem legal essa parte. Mas aí você falou que depois você foi pra gestão da liga, né? Sim, cara, essa é uma história, tipo assim, muito engraçada, tá? Porque, cara, foi uma sequência de cagadas. Com todo respeito, assim, desculpa a palavra, né? Isso. Mas, cara, foi uma sequência de fatos muito inusitados, porque tudo começou com uma piada, sendo sincero. Uhum. Porque foi assim que eu conheci o comitê também. No primeiro EBLAOT que teve aqui no Rio, foi o pré-congresso da SBOT. Isso, só pra quem não conhece, pra você O explicar. EBLAOT é o Encontro Brasileiro de Ligas Acadêmicas de Ortopedia e Traumatologia. É organizado por nós do comitê. Você também tá na parte da organização do EBLAOT, não Eu tá? tô na sala do. Ah, tá na sala Acaba do que congresso. troca, Mas a né? gente tá É a mesma organizando tudo coisa. junto, né? O comitê, a gente está organizando o pré-congresso, que acontece no dia de manhã do primeiro dia de congresso, né, do Nacional, da SBOT. E também a gente tem uma sala das ligas, que a gente organiza dentro do próprio congresso. Então, quem tem interesse em ortopedia, assim, é um presente de
Deus, assim, pra gente, porque, cara, é um networking absurdo, a gente conhece profissionais absurdos e conhece, tipo, muito mais da ortopedia voltado pra gente que é acadêmico. Então, assim, cara, vale muito a pena. E esse ano vai ser em Porto Alegre, né, o Porto congresso. Alegre, E o pré-congresso vai ser no UBRA, isso, na faculdade UBRA de Porto Alegre. isso, no dia 18 de novembro, né? Isso. Isso, então fica o convite, galera, para vocês acompanharem lá, é um evento bem bacana. E esse ano vai ter prática, né, de ultrassom, A gente tem a parte da manhã com práticas, né? isso. E E acho que início da também, tarde, ou é, finalzinho da manhã, isso aí entra, né, essa questão. Eu não sei se as práticas vão ser antes ou depois das palestras, né? é depois. É depois, né? Depois. Isso. E aí vai ter prática de mobilização e ultrassom. Então Mobilização também de é gesso e ultrassom. muito legal. Que, cara, essa aula de ultrassom tá animada, sabia? Também é novo, né? É novo, é a primeira Isso. vez que a gente vai colocar de ultrassom. E acho que é quase uma unanimidade, assim, com ortopedistas que trabalham em consultório, Usa, que você tem que saber ultrassom. exatamente. É. Já falei com vários ortopedistas e eles falam assim, cara, tem que saber ultrassom. Uhum. Tipo, não precisa ser especialista em ultrassom, né? Você não Sim, precisa ser um cara que faz ultrassonografia pra caramba. Mas você tem que saber ver uma lesão no ultrassom. Então eu tô muito animado com Também, esse muito, ultrassom. muito animado. E ano passado foi bem bacana, então esse ano eu tô bem animado Pô, ano pra passado foi muito ver. bom, cara. A estrutura que a gente conseguiu ano Foi, passado. foi bem legal. E aí, mas voltando, né? Aí você Aham. falou da gestão da liga. Cara, então, eu conheci a diretoria da liga nesse momento e eu já me interessei. E aí surgiu uma vaga como marketing da liga. E aí eu falei, bom, vamos entrar pra ver como é que é. Eu gostava de, tipo assim, mexer no Canva, né? Uhum. Assim, eu fazia os postzinhos lá e seguia. E aí teve o primeiro Ebelaote. Assim, eu sabia o que que era porque era a minha liga que estava organizando. Na época, a Julie era vice-presidente da liga. Não sei se você chegou a conhecer a Julie. Acho que não lembro. Acho que não. A Julie era vice-presidente da liga na época. E ela era diretora regional do Sudeste 3, que é o meu cargo de agora. Uhum. Ela era, e ela que organizou a maior parte desse pré-congresso, desse primeiro pré-congresso. Junto com a minha liga, né? Porque como a gente era aqui do Rio, a gente ajudou em algumas coisas, principalmente questão da faculdade. E eu sabia que ia ter o evento, e era um dia que eu tinha prova, cara. Eu tinha prova prática de, se eu não me engano, era de saúde da mulher. E aí eu falei assim, bom, vou passar lá depois só pra dar um oi. Aí eu desci, né? Era no terceiro andar da minha faculdade. Eu desci lá pra ver como é que era, e aí tava o Mauro. Eu lembro, tava o Mauro e tava o Pedro, que já saiu. E acho que o Vitral tava também. Uhum. Eu acho que o Vitral tava. E aí eu comecei a conversar com o Mauro. Aí ele falou assim, pô, e você é daqui, do Rio? Eu falei, pô, sou aqui do Rio, sou da Liga, sou da diretoria da Liga. Ele falou, pô, você é o quê? Cara, eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu falei assim, eu sou do marketing, mas só por enquanto, porque eu vou dar um golpe de Estado e tomar a presidência. Cara, eu falei isso, mas tipo assim, na piada completamente, não sei por que eu também falei isso. E o Mauro achou isso muito engraçado. O Mauro, que depois virou um grande amigo meu, achou isso muito engraçado e ele começou a rir muito. E aí o Vitral também achou isso muito engraçado e começou a rir muito disso também. E aí, cara, isso virou a piada do Congresso. Tipo, o Congresso todo aqui do Rio, eles ficaram falando que eu ia dar um golpe de Estado na Israel, que era o presidente, e tomar o poder da Liga. E aí acabou que, cara, que isso ficou e virou uma piada, assim. Inclusive até teve um puxão de orelha. Porque falaram assim, pô, Henrique, você tá falando piada? Eu falei, não, falei uma vez só. Mas eu gosto de brincar com as coisas, assim. Aí falaram, pô, o negócio é sério. E eu falei, não, pô, desculpa. Depois eu me descobri com a Israel, mas ela levou super na brincadeira. Era minha amiga, ela levou na brincadeira. E, obviamente, eu não queria dar um golpe de Estado. Deixando bem claro que eu não queria dar um golpe de Estado. Só que acabou que, por uma coincidência do destino, a Isaele teve que trancar a faculdade, ela teve que sair e se ausentou da liga. E aí surgiu realmente a vaga de presidência. Caramba. Realmente surgiu vaga. Eu juro que eu não dei golpe de Estado. Realmente surgiu vaga de presidente. E, cara, depois do primeiro Belote eu me encantei, cara. Eu me encantei com essa ideia dessa divisão de ligas, né? Dessa união entre as ligas, na verdade. Uhum. Esse network entre alunos, acadêmicos e profissionais. Cara, eu me encantei, porque eu sempre achei que era uma coisa que a gente necessitava. Era uma coisa que era necessário pra gente. E depois que eu conheci o comitê, eu falei, cara, eu quero estar lá. Eu quero participar do comitê. É aquilo que eu falei, cara. Eu queria poder proporcionar o que eu tive Uhum. para as outras pessoas. Eu falei, cara, assim eu consigo proporcionar uma escala maior. Então, eu falei assim, é isso, cara. E é o comitê. E o comitê é a parada. Tipo assim, achei incrível a ideia. Tudo que envolvia ele, eu achei incrível. Eu falei assim, cara, é isso. Alguém criou algo que realmente precisava, sabe? Sim. E aí eu me interessei no comitê, virei presidente. Aí eu cheguei a concorrer ano passado pro
comitê, só que acabou que não consegui entrar. E aí esse ano eu concorri de novo e graças a Deus consegui entrar. E, cara, tô muito feliz. Pô, eu também, cara, eu tô participando do comitê, eu tô muito contente, cara. Eu acho que porque, cara, tem outras especialidades, outras sociedades que não dão a mesma abertura pro acadêmico, né? E a gente, pô, além de amar a ortopedia, eles nos proporcionam dentro da nossa especialidade viver isso, né? Desde Uhum. acadêmico, estar próximo dos nossos semelhantes, né? Dos nossos colegas que também gostam de ortopedia. E, cara, a ortopedia, como eu falei, é um mundo à parte. Então, assim, talvez na clínica, em outras especialidades, no estágio você sempre tem mais convivência com pessoas com temas de Uhum. interesse e tal. Mas na ortopedia, cara, muitas vezes o aluno fica isolado na faculdade, porque às vezes ele é o único, ou Sim, tem dois ou três que gostam de que gostam, ortopedia. sim. E também, não sei como é que é a nossa faculdade, né? Na minha faculdade a gente teve 6 meses de ortopedia. É, a gente teve um pouco menos, porque o nosso período tá um pouquinho mais corrido. É, acaba que nunca é 6 meses, né? Tipo, A ortopedia da minha faculdade, ela tem ótimos professores, cara. uhum, Os professores da minha faculdade são incríveis, são muito bons mesmo. Só que acaba que no currículo, tipo, da própria faculdade, né, que as instituições têm que seguir, a gente não tem muito espaço para conversar sobre ortopedia, para debater sobre ortopedia. Então acaba que a liga acaba assumindo um papel muito importante nisso também, né? É uma visão uhum, que eu vejo muito importante das ligas hoje, de poder ensinar um pouquinho da ortopedia para os acadêmicos. Porque, cara, se for esperar chegar, no meu caso, no sétimo período, para aprender ortopedia, que você só vai ter por um semestre, sim. você não vai conseguir aprofundar o que um residente vai precisar saber quando entrar na residência, sabe? É, inclusive sobre isso aí, cara, teve um tema, foi discutido isso, né, inclusive na sua sala, que você moderou Uhum. no congresso, depois a gente pode falar sobre isso, Aham. que eles comentaram essa questão do o que é necessário, né, para o acadêmico viver ortopedia antes da residência. E uma coisa que eu achei interessante é que isso é verdade, eu acho que a gente tem muito pouco tempo na faculdade para acompanhar a ortopedia. E, cara, mesmo que o cara não se torne ortopedista, na vida de plantão para o médico generalista, cara, a demanda por ortopedia, principalmente trauma, é muito grande, tá ligado? Uhum. Então, acho que assim, eu acho que é um erro, tá ligado, da grade. Acho que deveria ser aumentar a grade de ortopedia. Eu lembrei, eu queria também puxar um pouco do saco dos meus orientadores, que foram também É professores. importante, é Meus dois importante. professores de ortopedia, eles também eram orientadores da minha liga e, assim, eles foram muito participativos, me ajudaram muito na minha gestão da liga e abriram muito espaço para mim, cara. Acho que eu queria agradecer ao João Paulo e ao Adriano também, que eu, inclusive, estou devendo um podcast com o Adriano. Mas aí, comentando sobre essa questão da ortopedia na vida acadêmica, eu acho que tem essa questão. E, cara, a ortopedia no Brasil são 3 anos, né? Acho que é uma residência curta. Obviamente que já está se tornando quase uma obrigação o R4, né? Então já é quase que obrigatório 4 anos. Mas eu acho que é pouco tempo, entendeu? Eu acho que o R1 cobra-se muito de Muito. trabalho. O cara não tem tempo para estudar. Eu acho que ter uma base é muito importante, né, cara? É. Cara, é complicado, né? Porque quem é residente vai falar assim, 3 anos é pouco, porque ele sofre, né? Pois é. Mas, cara, eu concordo completamente, mano. Porque a gente vai nos congressos e a gente vê, cara, a ortopedia é muito grande. Eu tenho um amigo meu, ele é R2 agora. Tava falando com ele ontem no congresso. Ele tava falando que. Eu falei pra ele, Daniel. Falei pra ele, e eu falo aqui. Ele é um dos maiores residentes que eu conheço. Cara, ele sabe muito. Tipo assim, é aquele cara que sempre acompanhou ortopedia, que sempre gostou de ortopedia, acompanhou em vários hospitais. E, tipo, eu já acompanhei ele como residente, né? E eu falei, cara, ele foi o melhor R1 que eu conheci, assim. Porque ele chegou sabendo muito. Tipo, eu acompanhava ele, eu falei isso com ele ontem. Cara, parecia que ele sabia de tudo, sabe? Parecia que ele sabia de tudo, que ele sabia resolver tudo. E aí eu falei isso com ele, eu falei, cara, você me impressionou muito isso em você. Aí ele assim, cara, eu não sei de nada. Tipo, eu acompanhei, eu sei, mas se você for ver o que eu sei dentro da ortopedia, não é nada. Tipo, eu tenho conhecimento de trauma, eu gosto de trauma, peguei mão de trauma, assim, no R1, no que eu já tinha de conhecimento antes. Mas se for comparar com o mundo da ortopedia, é muito pouco. Então, cara, isso que você falou faz muito sentido, cara. Acho que até o próprio residente acaba terminando a residência sabendo pouco dentro de tudo que existe da ortopedia. Uhum. É, Mas Daniel, cara, é muito bom. Ele é muito bom. Ele mesmo ele falando que sabe pouco, ele sabe muito. cara, eu também tive o contato com os residentes muito bacanas. Assim, eu nunca senti que um R1 sabia muito, com todo respeito, com todo respeito aos residentes do HU, assim, mas eles concordam com isso. Tipo assim, cara, se cobra muito o residente e, Né? tipo Se cobra assim, muito.
ninguém espera que o R1 saiba muito, mas assim, eu tive, já no R3, eu posso falar que conheci R3 muito bons. Porque assim, cara, mas é verdade, nenhum profissional entra na faculdade sabendo fazer uma prótese de quadril, Não. entendeu? Eu tô falando, tipo assim, de um residente que teve tempo para se especializar e conseguiu trazer um resultado muito bom. E eu conheci, e eles foram referência para mim. E os R1 da época que sofriam na mão do preceptor, Quando virou se tornou um R3, bom R3, sabe? Eu acho que é muito bacana ver isso acontecer, entendeu? Porque, cara, é verdade. Tipo assim, você entra na ortopedia, cara, você vai ser malhado no primeiro ano, entendeu? Tipo assim, não, a gente já entra meio que preparado, né? Assim, é, ainda a gente não entrou, mas a gente já sabe que a gente vai sofrer. mas de fato, como você falou, se o R1 ele entra sabendo bastante, o cara se diferencia, né? Eu sinto isso também. Quando chega um cara que já acompanhava serviço. Eu acompanhei muito tempo, assim, como acadêmico, um serviço que é muito tradicional aqui no Rio, né? Acho que a maioria dos acadêmicos aqui do Rio já chegou a conhecer, que é o do Hospital Miguel Couto. Acho que, assim, quase todos os acadêmicos que já fizeram medicina no Rio já acabaram passando em algum momento da vida pelo Miguel Couto, que é uma grande escola aqui no Rio. E, cara, o que eu vejo lá. Ih, mexi no microfone, não sei se tem Não, problema. tranquilo, tranquilo. O que eu vejo lá é que, assim, quem já acompanhava antes e entra na residência lá, acaba que se diferencia, porque sabe como o serviço funciona, Uhum. sabe como as coisas funcionam lá, sabe? Não lá, né, mas em qualquer outro lugar, né? Acaba que sabe como funciona o fluxo dos pacientes, como atender, como Sim, lidar assim, com o hospital porta aberta. Então acho que isso é muito importante para o acadêmico, porque por mais que a gente chegue lá com um acadêmico lá só vendo como é que funciona, sabe, conhecendo, nem que a gente conheça, pô, se a gente vai lá já conhecendo um staff, que a gente possa pedir ajuda, sim. né, que a gente já conheça, já tem uma proximidade, assim, pô, professor, me ajuda com tal caso, eu acho que já faz toda a diferença. Eu concordo, concordo. Eu acho que, inclusive, é uma coisa que a Liga proporciona no início, né? Né? Havia até um projeto que ainda não entrou em ação, que era o de estágios do CBLAOT, né? Sim, De sim. intercâmbio, na realidade. Que aí permitiria o acadêmico, talvez, conhecer um serviço que futuramente ele poderia prestar prova, né? E entrar na residência. Eu acho que isso faz toda a diferença. Inclusive, assim, por mais que ainda não exista um intercâmbio, talvez não o que eu conheça, eu não conheço um serviço de Eu também intercâmbio. não conheço, não. Havia alguns estágios. Eu acho que o INTO, no passado, teve um estágio que era Uhum. para acadêmico. O INTO abriu prova ano passado para acadêmico, Uhum. mas, assim, eu não sei se abre todo ano, né? Eu sei que abriu ano Sim. passado, Eu também não sei se eu também tá não aberto. conheço. Mas isso, eventualmente tem alguma coisa, mas é muito pouco. Mas eu Muito acho pouco. que a pessoa pode, por conta própria, caso ela realmente tenha muito interesse e queira fazer isso, ela pode acabar indo no serviço, mesmo que seja longe, e acompanhar, né? Por exemplo, eu vim aqui para o congresso, tive contato com pessoas de alguns hospitais daqui, no próprio congresso, que falaram, se você quiser um dia lá conhecer o serviço e tal, cara, num evento desse você pode acabar encontrando a residência que você quer ir, sabe? Sim. E, cara, eu acho que isso faz toda a diferença. Acompanhar o plantão é pra você ver o que você quer, né, realmente. Porque eu acho que muita gente fala assim, quero fazer ortopedia. Só que não conhece a rotina, assim, da ortopedia, sabe? Eu acho que acompanhar médicos é muito bom pra você ver, né, como é a vida de um ortopedista já formado. Mas acho que não pode deixar de acompanhar um residente. Porque, como a gente falou, a gente vai pra residência e a gente sabe que a gente vai sofrer. Sim, Só que, cara, tem muita gente que quer fazer ortopedia, decide fazer ortopedia e não sabe como é que vai ser a residência. Assim, eu não sei como é que vai ser a residência porque eu não tô lá, né? sim, Tipo, a gente vê a galera sofrendo e falando que é horrível, mas a gente não sofre. Mas a gente sabe que a gente vai sofrer. Então acho que é importante a gente ter essa noção também que a gente vai chegar lá e não vai ser um mar de rosas, assim, vai ser uma coisa puxada, vai ser uma coisa que vai dar trabalho. E que meio assim a gente quer fazer porque sim. a gente gosta, eu acho que é importante. Sim, é. Inclusive, assim, eu comentei dos R1 e tal. Cara, porque assim, pelo menos no HU, lá em Juiz de Fora, você tem um grau de desistência, sabe? Todo ano, quase, tem um desistente. É. São 3 vagas. Esse último ano, acho que não teve. Tipo assim, mas eu sempre conheci dois R3, dois É. R2, não Uhum. havia três. E às vezes é isso, a pessoa, ela vai, entra na residência, mas não conhecia o cenário antes. E se a pessoa não está preparada psicologicamente, até em organização de vida, a pessoa tem que saber que, tipo Sim. assim, talvez ela tenha que conversar com um médico que vai dar uma orientação e falar assim, olha, no primeiro ano, você vai ter que se dedicar quase que exclusivamente ao R1, né? É. E às vezes a pessoa não tem essa programação e acaba sofrendo. Às vezes a gente se forma na faculdade, né? Muita gente faz faculdade particular, pô, já sai da faculdade tendo que se bancar. É uma coisa parada difícil, né? E você entra na residência recebendo muito pouco, né? Comparado com quem trabalha com plantão. Então acaba que é realmente uma coisa que você tem que se programar. Mas isso você falou de distância, cara, é um problema sério.
Eu acho que sim, principalmente agora com as provas nacionais. Eu até falei isso ontem na mesa redonda. Com as provas nacionais, eu acho que isso acaba impactando um pouco. Porque acaba que você vai para algum lugar que você não conhece tanto. E aí você não sabe como é que é a rotina, não sabe como é que é, por exemplo, aqui no Rio. Tem muitos hospitais muito bons. Só que às vezes a pessoa pode ficar em algum lugar que pode ser meio perigoso e a pessoa não sabe, não conhecer a área e depois acabar desistindo por causa disso. Ou não conhece o serviço, vê que é muito puxado, sabe? E aí acaba que fica. Pô, R1 já é difícil. R1 sozinho, cara, é muito pior. Eu ano passado acompanhava uma residente que era R única e, poxa, ela sofria muito, cara. Que você Ela deve ser um sofria muito. pesadelo, cara. Cara, ela sofria muito. Ela sofria muito, assim. Mas é o que eu sempre falei pra ela. Ela tinha tudo pra ser, e tem tudo ainda pra ser a residente mais completa. Porque, cara, ela vai passar por todos os graus da residência sozinha. Então, ela é que mais tem possibilidade de Mas, aprender mais, fazer mais. mas Então, eu acho espaço que também, né? é uma coisa muito ruim. É, Com certeza é uma sim, coisa muito ruim. Mas é uma oportunidade dela de crescer muito, assim. sim. Eu já vi histórias de R único e esses caras geralmente são os mais casca-grossa, né? Cara, mas, pô, cara, Não, deve ser muito complicado. muito complicado. Porque às vezes o cara já não tem muito apoio do R+, né? E, tipo Ah, assim, não, mas os R mais dela são bons. então Isso pelo aí menos dá pra isso. falar. Isso aí dá pra falar. Os R mais dela são muito bons. Pô, bacana. Bom, aí falando um pouco do... Como é que foi o congresso até agora pra você, cara? Cara, o Congresso de Arthroplastia aqui do Rio foi Isso. incrível. Primeiro, né, agradecer novamente as bots do Rio, que fechou essa parceria com a gente. Foi incrível. O Dr. Marcelo Serrão, que é o presidente, tomou a frente do Congresso todo. A gente teve várias reuniões. A Kelly da UD, né, que é a empresa que organizou o evento também, foram super atenciosos assim, com a gente do comitê. Cara, o tempo todo foram super atenciosos, abriram as portas realmente assim no congresso pra gente, do comitê. Foi uma parada incrível, assim, uma parada que eu não imaginava que fosse acontecer tão cedo, né, na regional. E dá muito pelo trabalho da antiga diretora regional, que é a Julie, que já se formou e teve que sair do comitê. Mas ela fez um trabalho excelente aqui na regional e deixou tudo assim encaminhado pra mim. E deixou os contatos já das bots aqui do Rio, que também foram incríveis. Cara, foi uma experiência incrível, assim, como organização e como oportunidade para os ligantes e para os outros presidentes aqui do Rio. Cara, eu acho que foi quase unânime, todo mundo ontem super encantado com o Congresso. Eu digo mesmo, cara, eu achei muito bacana. Tem Gostou? muita abertura mesmo, teve sala, todo mundo muito recíproco, né, com os acadêmicos, muito bacana. Ah, cara, que bom que gostou. Eu tava super preocupado, né? Porque, assim, foi uma oportunidade incrível que a SBOT deu pra gente. Então, como eu que tava tomando a frente das negociações, da organização da sala, pô, eu tava muito preocupado, né? Falei assim, meu Deus, será que os acadêmicos realmente vão? Será que a galera realmente vai engajar? Mas deu tudo certo, graças a Deus, a sala ficou cheia. Uhum. E os palestrantes também, todos toparam. E a gente trouxe nomes muito grandes, assim. A SBOT conseguiu pra gente nomes incríveis dentro da ortopedia. Então, só tenho a agradecer, assim. O congresso todo foi um sonho. Foi incrível. Foi muito bacana, cara. Tá sendo muito bacana, É, né? ainda tem hoje. Ainda tem hoje. E, cara, então, assim, acho que o congresso tem sido, não só esse congresso, mas todos os congressos que a gente tem participado têm trazido muita oportunidade, principalmente de networking, assim, de conhecer gente, para eventualmente conseguir algum estágio que vai acrescentar alguma coisa. Às vezes, nem um estágio, às vezes um conselho, cara. Às vezes um Uhum. conselho de uma visão um pouco diferente te abre um espaço muito grande, né? E vocês que estão com esse projeto super legal aqui do podcast, de fazer entrevistas também. Cara, eu acho que, assim, o congresso é um prato cheio pra vocês, né? Para poder conhecer gente, para entrevistar. E, tipo assim, através do podcast a gente consegue transmitir não só isso que a gente consegue, mas para todo mundo. A gente pega essa informação que a gente colhe com eles e consegue entregar para todo mundo. E, cara, é a primeira vez que a gente faz isso, né, de trazer o podcast para um evento. Uhum. Pretendo fazer isso mais vezes. É, eu acho que isso, cara, abre a. Não, isso não só é bom pra gente, mas é bom pro evento. Tipo assim, isso traz o interesse do acadêmico pelo evento que às vezes não conhece, cara. Eles não Sim, sabem que sim. existe um evento desse. E tem sido muito legal, cara. Eu acho que no Congresso de Artroplastia aqui do Rio, acho que foi a primeira vez que foi aberto, assim, para acadêmicos. Acho que já era aberto para acadêmicos, mas foi a primeira vez que teve a participação de fato Uhum. de um espaço para acadêmicos, né? E eu acho que a recepção foi muito boa. Eu acho que os próximos agora só tende a aumentar, assim. Pretendo continuar na Regional do Rio, né? Não sei se vou continuar no ano que vem.
Mas se tiver outras oportunidades, cara, a ideia é que realmente a gente possa levar isso pros acadêmicos, sabe? Essa ideia de falar um pouco de como é que é a residência, de como é a ortopedia. Ontem, assim, né? Vocês não sabem, a gente teve 3 mesas redondas. Uma foi sobre residência, outra foi sobre estágios internacionais e fellowships, e a outra foi sobre medicina esportiva. Que foram 3 áreas, assim, que nós, presidentes das ligas aqui do Rio, a gente julgou que fossem serem as mais legais e atrativas pro público. E, assim, eu acredito que todo mundo gostou, assim, Foi, né? foi, 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 foi bem perfeito a escolha dos temas, eu acho. Até porque você conseguiu mesclar um pouco do Fellow ali internacional, que tem a ver com o evento internacional, Uhum. né? Porque ele permite você conhecer pessoas, né, diferentes de outros países. E a questão da medicina de esporte, que encaixou muito bem para interesse acadêmico. Muito, muito boa. E é uma área que tá crescendo muito. Sim. Mas, pô, uma pergunta agora pra você. É. Cara, como é que foi, tipo, essa parada de entrevistar as pessoas no congresso? Porque eu achei muito legal essas conversas que você tava tendo com Cara, palestrantes. eu achava que seria mais difícil, sabe? Eu acho que como tem muita palestra e muitos deles aproveitam esse momento para poder encontrar velhos amigos, então tá toda hora eles estão conversando entre si e tal. Eu achei que eu teria um pouquinho de menos abertura para poder conversar com eles, né? Mas foi justo o contrário, cara. A gente teve toda a abertura do mundo para conversar com todos eles. É, todos eles foram muito atenciosos com a gente, sempre dando conselhos, comentando temas que às vezes nem eu tinha interesse de perguntar, ele acabava entrando num tema novo e agregava muito. A gente conseguiu gravar vários, né, várias pequenas entrevistas. Uhum. Foi muito bom, foi muito boa a experiência. E pretendo fazer a mesma coisa hoje, sabe? Aham. Hoje eu queria entrevistar um pouco mais de residentes, Residente. que eu não tive ontem eu não entrevistei tantos, entrevistei mais profissionais. Pô, cara, fala comigo. Eu conheço alguns que Tá, estão lá boa. pelo congresso, eu Perfeito, consigo te então. apresentar. Se vocês estiverem lá hoje, né? Porque, pô, Sim, residente é, residente. residente é foda, né? Porque, pô, É. o meu amigo que tava lá ontem, que palestrou na mesa redonda, ele chegou lá, né, em cima da hora, que ele falou assim, cara, tive que passar na residência pra passar ambulatório. Tipo, Sim, eu vim sim. correndo, Não, é vida corrida dos caras. né? Mas se tiver alguém hoje lá, eu te apresento. Pô, legal. E, cara, acho que é isso. Acho que só antes da gente finalizar, eu queria comentar, então, fazer um convite novamente para o Belaote, que vai ser um evento fantástico esse ano. A gente vai estar lá em Porto Alegre. É uma oportunidade da gente que gosta de ortopedia poder se reunir, estar entre semelhantes, entre nossos colegas e aproveitar para a gente poder aprender o máximo possível, fazer o máximo de contatos possíveis. Cara, assim, eu assino embaixo de tudo que você falou. Acho que, pra quem quer fazer ortopedia, um evento assim é imprescindível. Eu acho que é uma coisa que muda vidas, assim. Eu acho que eu não conheço ninguém que foi no Ebelaote, assim, com realmente interesse e vontade de conhecer pessoas que, cara, não se encantou. Porque eu fui no primeiro Ebelaote, fui no segundo Ebelaote, e, assim, já tô certo de ir no terceiro. E, cara, é sempre incrível, sempre. Eu sempre conheço pessoas incríveis, é sempre uma troca muito boa. E, cara, como eu falei, né? Cara, isso muda a nossa trajetória acadêmica. Tipo, se você falasse pro Henrico do quinto período, que tava lá, olhando pra faculdade, pensando assim, cara, talvez não seja isso que eu quero. Talvez não seja esse o caminho, sabe? Talvez eu tenha que até repensar outro curso. Falar pra ele que 1 ano e pouco depois, 2 anos depois, ele ia estar palestrando em um congresso internacional de ortopedia, eu ia falar, cara, você tá ficando maluco. Tipo, você tá ficando doido. Só que, cara, é isso, sabe? É oportunidades que se abrem quando a gente tá disponível. E ir pro congresso, querer conhecer pessoas, falar com pessoas, é uma coisa que, assim, não tem preço, sabe? É aquilo, quem não é visto não é lembrado, né? Todo Sim, mundo sempre fala isso. E na nossa área é isso, cara. A gente tem que ser visto, a gente tem que falar com as pessoas, a gente tem que conhecer pessoas, a gente tem que conhecer residente, staff, professor, quem for que seja, porque essa pessoa vai te agregar em alguma forma. sim, exatamente. E eu acho que as ligas têm um papel muito importante nisso. E é o que eu falo pros meus gigantes, né? Eu não falo isso porque eu gosto de ortopedia, porque eu gosto de vencer. Eu gostei muito dessa frase. Mas eu não falo isso, não. Eu falo que a liga é um tesouro pra quem sabe usar, sabe? Porque, cara, dá pra você crescer muito academicamente dentro da liga. Dá pra você conhecer professores, conhecer staffs e fazer isso dentro da sua faculdade. E o EBLAOT dá a oportunidade de você conhecer isso, fazer isso no Brasil todo. Então, cara, Sim. se a liga é um tesouro, o EBLAOT não dá nem pra falar o que é. Pois é. Cara, é verdade, assim, eu acho que ainda mais dentro da ortopedia, cara. Se você já gosta de ortopedia,
aproveite que existe uma sociedade que reconhece a existência de ligas, que quer elas próximas, que tem uma sala no Congresso, que tem um evento pré-Congresso. Acho que é isso, gente. Vocês têm que aproveitar. E dá todo apoio pra gente, assim. É verdade. E os ortopedistas dão todo apoio pra gente. Também. Cara, não tem o que falar dos ortopedistas, assim, no Congresso todos eles são incríveis. Eles falam com você como se você fosse, assim, um colega deles, mesmo que eles não te conheçam, sabe? Se eu parar a falar qualquer coisa, cara, eles vão conversar com você, não, assim, Uhum. é incrível, eu acho incrível. É. No primeiro congresso que eu fui, eu tava super nervoso, né? Eu falei assim, caraca, vou chegar lá, pô, acadêmico, ficar sem falar com ninguém. Mas, cara, todos os ortopedistas que eu falei foram incríveis. O Dr. Gustavo Dutra, Uhum. que é uma grande referência pra mim. No primeiro congresso do Rio, eu parei ele pra tirar uma foto. Ele é médico do Botafogo. Eu parei ele pra tirar uma foto. Falei, cara, pô, sou muito seu fã. Te vejo na televisão. Te vejo na televisão nos jogos do Botafogo. Posso tirar uma foto com você? Aí ele falou, foto? Claro, pô, vamos. Aí ele tirou uma foto. Aí eu comecei a conversar com ele e hoje em dia eu converso com ele assim, sobre ortopedia, né, sobre medicina do esporte. Ele foi um dos debatedores da mesa redonda de ontem. Sim. E, cara, essas coisas assim não tem preço, sabe? Tipo, chegar, conversar com um cara que você tem como ídolo, dentro da sua profissão, e poder conversar com ele, trocar uma ideia, poder um dia chamar ele pra uma mesa redonda, é uma coisa, cara, que não tem preço. Sim. Sim, eu me sinto muito realizado. Cara, eu tive uma experiência parecida com o Rumpo no ano passado, que a gente chamou ele para o nosso congresso. Eu tive a oportunidade de conversar com um cara que, tipo assim, não só para mim, mas até meus orientadores consideram ele, tipo, a referência da área, E, tá pô, ligado? Rumpo, Tipo, quem não conhece o Rumpo, é, né? pois é. Cara, foi... Até minha mãe, que é dentista, conhece o Sim, Rumpo. pois é. Foi uma experiência muito bacana, cara. Tipo, conversar com um cara que, pô, ele viveu tudo do esporte, tá ligado? Copa do Mundo, qualquer coisa esse cara viveu. Cara, ele é campeão. Pois é. Caralho, velho. Caralho, você, o maior ortopedista do Brasil, é penta. Pois é, cara. Ele é, tipo assim, a gente... Quando eu não tinha nem nascido, tá ligado? Quando a gente tinha sido atento, tá ligado? Cara, isso aí que você falou é verdade, o cara é pentacampeão. Foi legal. Então, quem quiser assistir o podcast, tá lá no nosso canal. Entra lá, R0 Podcast. Mas, cara, acho que é isso. A gente tem que voltar pro Congresso hoje, né? Vamos Então, lá acho pro que a gente, Congresso. vamos encerrando aqui pra gente poder voltar pro Congresso. Cara, muito obrigado Foi pelo um convite. prazer, Henrico. Muito obrigado, cara. Pô, muito obrigado mesmo. O projeto de vocês é incrível. Ó, sigam o R0. Cara, Valeu. muito bom. Valeu. Valeu.